Boa noite, eu sou o Jefferson, tenho 43 anos. E quando isso aconteceu comigo, eu tinha 31 anos. Esta história cabulosa aconteceu comigo quando eu trabalhava de corretor de imóveis. E foi quando eu tive a infeliz sorte, vamos dizer assim, de me encontrar com o lobisomem. Eu trabalhava já há muitos anos como corretor de imóveis. É um serviço que dá muita comissão. E sempre quando eu tinha a oportunidade de ganhar uma grana, eu não perdia tempo. E eu acho que o patrão percebeu que eu era bom de vendas. Então sempre que tinha uma propriedade maior, de mais valor e às vezes longe, ele mandava eu ir, pois ele sabia que a venda era garantida. E um certo dia ele me chamou e falou que tinha uma fazenda para vender no Mato Grosso. É mais ou menos perto de onde eu moro. Até hoje eu moro no mesmo lugar. E essa fazenda ficava nas redondezas de Mato Grosso. E ele me falou que a comissão era muito boa, mas ele também disse que se eu não quisesse ir, não tinha problema. E eu, como a maioria das pessoas gosta de dinheiro, já cresci o olho. Então eu peguei e fui. E era o seguinte, eu tinha que ir, ficar naquela fazenda, e iam ter 2 ou 3 compradores que iam olhar. Então eu teria que ficar lá durante o dia. E como não era tão perto assim, eu teria que dormir ali na propriedade e esperar o outro comprador que viria pela manhã. E depois disso eu poderia voltar para casa. E assim eu fiz, mas torcendo para que os primeiros compradores já comprassem, pois aí eu já ficava livre para ir embora e já pegava a minha comissão. Mais nada. Parecia que o meu chefe estava adivinhando que ia ser assim. Parece que ele adivinhava que os que iam querer eram os últimos. E ali veio o primeiro e nada. Também veio o segundo, já quase de noite. E nada também. De repente o terceiro, que era para vir só no outro dia, chegou lá, era já umas 8 horas da noite. Eu já estava até quase me preparando para dormir, porque eu estava bem cansado da viagem. E ali ele começou a fazer muitas perguntas. Perguntava por que ninguém tinha comprado aquela propriedade ainda. E perguntou se ali tinha algum segredo. Eu também não sabia. Eu falei para ele, se tem, eu também queria saber. Até dei uma risada. E ele ficou perguntando e eu falei que não sabia. A única coisa que eu sabia é que eu estava ali para vender aquela propriedade. Aí ele me disse que ia pensar bem e que no outro dia ele voltaria. Aliás, se ele fosse querer, ele voltaria. E quando ele foi embora, ficou aquele silêncio total naquela fazenda. Era uma fazenda bem grande. E eu já imaginando que se ele voltasse, no outro dia eu ia ter que mostrar bastante coisa naquela propriedade. E as horas foram se passando e quando deu 10 horas em ponto, começou a vir uns pensamentos na minha cabeça, daquelas perguntas daquele suposto comprador. Realmente, por que ninguém comprava aquela propriedade? Mas eu pensei, bom, não é da minha conta. E quando deu 10h30, que eu já estava quase pegando no sono, eu comecei a escutar um barulho ali no celeiro daquela fazenda. E ali eu fiquei olhando pela fresta da janela do segundo andar, e ali eu fiquei observando. E eu vi perfeitamente quando entrou ali no celeiro um homem grande, bem alto. Ele entrou na porta que estava meio aberta e ficou lá dentro. Só ali eu já gelei dos pés à cabeça. E ali eu pensei, e agora? Será que tem bandido aqui? E de repente vai assaltar a propriedade, eu não tenho nada aqui, não tem segurança nenhuma. Já fiquei morrendo de medo. Se passou uns 8 minutos mais ou menos, e eu comecei a ouvir um barulho muito alto naquele celeiro. Aí o meu coração disparou mesmo. Era um barulho de pessoa que parece que estava se jogando nas coisas. Era um barulho muito assustador. E também escutei como se fosse um grito de uma pessoa sentindo uma dor muito grande. E ali eu paralisado de medo, só observando ali pela fresta da janela. E para piorar a situação, o celular era muito ruim de sinal naquele local. Não pegava de jeito nenhum. E ali o tempo foi passando. Quando de repente, os meus olhos não acreditaram no que eu estava vendo.
A porta daquele celeiro se abriu de uma vez só, e de lá saiu um grande cão negro, muito alto mesmo. Ele era muito forte, de longe até parecia um gorila, mas as suas feições eram de um cachorro, e ao mesmo tempo tinha feições humanas. E ele era mais alto do que aquele homem que tinha entrado no celeiro. E ele ficou correndo ali em volta da casa e do celeiro. E ele também cheirava o ar. Era uma situação muito assustadora. E o que me dava mais medo é que eu não tinha certeza se eu tinha trancado bem aquelas portas. Eu estava morrendo de medo de que ele entrasse ali. E ali eu já tinha certeza de que era um lobisomem que estava ali fora. E com muita sorte, aquela criatura deu mais umas 5 voltas ali por volta da casa e saiu correndo por uma estrada que tinha ali perto da fazenda. Com certeza ele foi atrás de alguma presa para saciar a fome dele. E aquela foi a noite mais longa da minha vida. E eu fiquei ali trancado naquela casa. Assim que o dia clareou mesmo, eu nem quis saber se ia vir algum comprador ou se o meu patrão ia achar ruim. Peguei meu carro e fui embora. E fui direto no meu patrão. E quando eu cheguei lá, já falei para ele tudo o que tinha acontecido. E falei para ele que se fosse para ele me mandar nesse tipo de serviço, ele poderia me mandar embora. E eu fiquei mais um tempo trabalhando nessa empresa e depois eu dei um jeito de ser mandado embora. Pois estavam acontecendo muitas coisas estranhas, mas esta que eu fiquei praticamente frente a frente com o lobisomem foi a pior de todas. E depois eu fiquei pensando, e se eu tivesse saído para fumar um cigarro ali fora? Ou se eu não tivesse visto aquele homem entrar no celeiro? Talvez hoje eu não estaria aqui para contar essa história. Agradeço de coração por vocês ouvirem o meu relato. Foi um relato real. E falo para vocês abrir o olho, ficarem espertos nesses lugares muito desertos. E acreditem, o lobisomem existe até hoje. Eu sou a prova de que isso existe. Eu só me arrependo de uma coisa, porque o medo que eu tava, ele foi tão grande, foi tão assustador, que eu nem me lembrei de filmar, tirar foto, para poder provar. Porque sempre as pessoas questionam, por que não tirou foto e não fez nada? Mas é que na hora do desespero ninguém lembra disso. E aquela criatura também era muito rápida. Bom galera, este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Eu já pensei comigo que se eu encontrasse essa criatura e se eu tivesse de longe, tivesse uma oportunidade de filmar e tirar foto, eu faria. Mas na hora ali, eu acredito que o medo ele nos impede de fazer muitas coisas, né? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Boa noite.